Então, irmãos, esse aqui, né, é a parte 2 do primeiro vídeo aí que eu gravei, 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, Paulo versus a mensagem para tribulacionistas. Isso aqui é a parte 2. Na primeira parte, nós chegamos a uma conclusão, né, que em hipótese alguma Paulo estava querendo ensinar que tanto a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está no verso 1, né, do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, quanto a reunião com ele, isso não é dividido. Não são duas fases divididas por uma semana, ou até mais de uma semana, porque alguns dos pré-tribulacionistas dizem que não sabe exatamente quando que vai ser. A igreja pode ser arrebatada 10 anos antes da última semana, a igreja pode ser arrebatada 2 anos antes, a igreja pode ser arrebatada exatamente no início da última semana. E isso alguns divergem, né, nessas ideias aí, para você ter uma ideia como é que é a linha. Em toda a linha há algumas coisas que parece não estar fixo na mente de todos, mas isso não pode parar ali, cada um segue um caminho, não. Tem que chegar a uma unidade de fé, uma unidade de conclusão. Enfim, mas Paulo não está ensinando isso aqui, separando a vinda do Senhor da reunião com ele, como se algo fosse no início da semana ou antes da última semana e o outro só depois da última semana. E nem ele está trocando de assunto para dizer aqui que o dia do Senhor fosse algo novo. Então agora Paulo mudou o assunto, ele está falando de vinda do Senhor e reunião com ele. Agora ele vai, mas de modo nenhum ninguém vos engane, porque não será assim, papapá. Né? Aqui embaixo ele vai falar, né? Mas antes eles diziam o quê? Não vos perturbeis que por palavra, epístola ou espírito, como epístola, né, carta e tal, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Calma aí, ele estava falando da vinda do Senhor Jesus e a nossa reunião com ele. Agora ele fala dia do Senhor, porque Paulo nunca separou dia do Senhor de vinda do Senhor e reunião com ele. Pelo contrário, Paulo entendia o que era o dia do Senhor, sabe? Então isso está nítido, né? Que Paulo não está ensinando duas fases de arrebatamento. Pelo contrário, ele está ensinando um arrebatamento e uma vinda. Uma reunião com ele nos ares envolve o arrebatamento, ressurreição de mortos, com ele nos ares. E uma vinda que é para poder estabelecer o reino dele. Consequentemente, né, acabar com o homem da iniquidade, conforme a gente vai ver aqui agora. Aí ele disse, né, como a gente viu no primeiro vídeo aí, né, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, né, sem que primeiro venha o quê? Sem que primeiro venha, primeiro do dia do Senhor, que está relacionado com a vinda do Senhor e também a nossa reunião com ele. Antes disso, primeiro tem que vir a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Entendeu? Primeiro. Mas Paulo separou o dia do Senhor, uma coisa. Não, o assunto não trocou, irmão, pelo amor de Deus. Aqui é claro, é óbvio que o assunto não trocou. O assunto ainda é o mesmo. Ele está falando, se dia do Senhor é uma coisa, vinda do Senhor, reunião com ele é outra, não importa. Mas ele colocou tudo no mesmo pacote agora. Ele está dizendo que primeiro tem que vir a apostasia e seja manifesto o homem da iniquidade. Entendeu? Mas é claro que a ideia de Paulo não era essa. A ideia de Paulo, ele diz o seguinte, dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? Envolve ressurreição de mortos, arrebatamento, envolve a vinda do Senhor para estabelecer o reino dele. Como é que ele vai estabelecer o reino dele? Ele vai separar à direita as ovelhas, à esquerda os bodes, a besta e o falso profeta vai ser lançado vivo no lago de fogo, Satanás vai ser preso por 1000 anos, a igreja vai reinar com ele na terra, vai reinar sobre quem? Nações restantes. Essa é a mensagem do dia do Senhor. Isso tudo está no dia do Senhor, mas quando eles vão para o dia do Senhor, o que eles fazem? Vou dar exemplo de um aqui que eu vi, Natan Rufino, por exemplo, que é um mestre pré-tribulacionista, né? Ele vai dizer que dia do Senhor é dia de escuridão, dia de treva, mas é só isso que os profetas falam? É só isso? Ou seja, ele fez a lição de casa, certo? Dia do Senhor. Não é só pegar onde é o versículo que está escrito o dia do Senhor, tem que pegar o contexto que aparece o dia do Senhor. E você vai ver que nos contextos em que aparece o dia do Senhor, fala tanto de dia de treva, como também dia de salvação para Israel. Promessas ali feitas em Oséias,
Abraão, Isaac, Jacó, tudo contido ali. Entendeu? E ele fala, de ninguém de maneira nenhuma vos engane. O dia do Senhor, que é o arrebatamento, nossa reunião com ele, que também é a vinda, tá? Não acontecerá assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Irmãos, mais claro do que isso não tem como ser. Você pode pegar um professor de português e pede ele para ler isso daí, por favor, que você vai ver. Paulo não trocou o assunto. Pelo contrário, Paulo correlacionou tudo ao dia do Senhor. Paulo poderia ter falado, a vinda do Senhor, nessa reunião com ele, o estabelecimento do reino, a salvação das nações restantes, né? A restauração de todas as coisas. Ele poderia, em vez de colocar assim, dia do Senhor, ele poderia botar assim, ninguém de modo nenhum vos engane, porque não será assim, tal. Ou, né, no versículo 13, que ele poderia ter botado aqui, ninguém, né, como se procedesse de nós. Ele está falando da carta, palavra palavra, espírito ou carta, né? Aí ele fala o quê? Supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ele poderia escrever também assim, supondo tenha chegado o dia da restauração de todas as coisas. Estava errado? Não. É o dia do Senhor. Supondo tenha chegado o dia dos mortos receber o seu galardão junto com os vivos. Estaria errado? Também não. Mas ele colocou o dia do Senhor, porque ele está chamando o contexto dos profetas. Paulo está com profetas aqui na mente. Você vai ver agora, primeiro vem a apostasia, isso está em Daniel. E seja revelado o homem da iniquidade, é o chifre pequeno, é o conselheiro de Belial que está em Naum, capítulo 1. Ele está com profetas aqui na mente, gente. Profeta. Aí no 4 ele diz assim, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Que eu não vou me ater aqui, que entra de assunto aí, se vai ter um terceiro templo, como é que é isso, fala das duas testemunhas, não é o foco desse vídeo, tá? Mas ele fala, o que esse homem vai fazer, o homem da iniquidade? Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse Deus, ostentando como se fosse o próprio Deus. Olha o 5 agora, Não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? Paulo está falando assim, eu estou falando coisa nova aqui não, eu já falava com vocês quando eu estava com vocês, na primeira carta também, tem a primeira Tessalonicenses, eu também cheguei a falar alguma coisa. Aí olha o 6, e agora sabeis o que o detém. Quem detém o quê? Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Olha, agora vocês sabem o que detém, agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Agora vocês sabem o que o detém. Que detém o quê? O dia do Senhor. O que detém o dia do Senhor? O que detém a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele de acontecer agora? O que detém é a apostasia e a manifestação do homem do pecado. Aí ele fala, agora vocês sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí ele fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Ele fala assim, mas com efeito, isso tudo aí, tanto a apostasia quanto o homem do pecado, o mistério dessa iniquidade, que é o combustível, tanto da apostasia quanto do homem do pecado, já opera. Já opera, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí olha o que ele fala. Olha o que ele não fala aqui. Tá vendo aí, Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem detém? O Espírito Santo. Só que a palavra não é afastar do. A palavra aqui é gnomaia. E significa
tornar-se, vir a existir, começar a ser, receber a vida. Então a tradução aqui não é afastado. Olha, vamos ler agora com a correção da palavra original. Diz assim, ó: com efeito o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja revelado aquele que agora o detém. Quem está sendo detido? A pergunta é: quem está sendo detido e quem vai ser revelado? Quem está sendo detido é o dia do Senhor. É a nossa reunião com ele e a vinda do Senhor, conforme ele está falando. Senão não faz sentido a carta. Ninguém de modo nenhum vos engane, não será assim o quê? Sem que primeiro aconteça o quê? Apostasia. Então calma aí. A apostasia, a manifestação do filho do pecado, está detendo o dia do Senhor e a vinda e a reunião com ele. Então agora vocês sabem o que detém. Ele fala: agora vocês sabem o que detém. Vocês sabem o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Existe uma ocasião própria para Cristo se manifestar. Não é a qualquer hora. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aguarda somente que seja manifesto ou venha a existir aquele que agora o detém. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. E aguarda somente que seja manifestado aquele que agora o detém. Entendeu? E aqui é até um pouco complicado de falar, porque pode parecer até um pouco contradizente, que são uns versos meio difíceis, assim, entre aspas, né? Se você abandonar o contexto, for olhar verso por verso, você acaba se perdendo. Quando ele diz assim: e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então vocês sabem agora o que detém. Que detém quem? A vinda do Senhor, certo? Ou seja, ele está falando de um tempo. Ele está aqui com o profeta Daniel na mente, irmão. Parece um pouco difícil, né? Até de explicar. Mas ele está falando de quê? De tempos. Na época de Paulo, quem era o império? Roma. Ainda era o ferro. E Paulo sabia que para manifestar o filho da perdição, que é o chifre pequeno, teria que ter o barro com ferro. E esse reino barro com ferro não existia na época de Paulo. Ele está aqui, irmãos, com tempos, estações. Jesus mandou olhar para estações, Paulo também fala para olhar para estações. Aqui novamente ele está falando sobre o tempo próprio, ocasião própria. Então ele está dizendo que quem detém a vinda do Senhor, o dia do Senhor, a nossa reunião com ele, é a apostasia e o homem do pecado. E o que detém o homem do pecado e a apostasia? É os tempos determinados. Tempo determinado. Que tempo seria esse? A época do chifre pequeno, porque o homem da iniquidade ele é o chifre pequeno. E o chifre pequeno só pode se manifestar na era do barro com ferro, e não na era do ferro. Roma era ainda a era do ferro, as pernas de ferro. Entendeu? Aí ele vai concluir, né, dizendo assim: então será de fato revelado o iníquo. Tá vendo como é que ele tá falando? Então será de fato revelado o iníquo. Quando? Quando aparecer aquele que agora o detém. Detém quem? O anticristo. O que detém o anticristo? O tempo determinado. E o que detém a vinda de Cristo, a nossa reunião com ele? O anticristo. Porque a nossa reunião com ele, a vinda, o dia do Senhor, não pode ser sem que antes venha a apostasia e seja manifesto o homem do pecado. E o homem do pecado não pode se revelar sem que antes venha o quê? A era do barro e do ferro. Os 10 dedos, os 10 chifres. Entendeu? Paulo estava com isso na cabeça. Aí ele fala: então será de fato revelado o iníquo. Tá vendo como é que ele fala? Aquele que agora o detém. Aquele que agora o detém. Quem está sendo detido aqui, quem está falando agora nesse verso 7? Ele está falando do anticristo. Tanto é que ele fala assim: então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor, olha só, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Vamos lá? Vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e reunião com ele. Aí ele correlacionou com o dia do Senhor e disse: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será desse modo. Não será assim.
Não acontecerá assim, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Antes da vinda do Senhor, antes do dia do Senhor, antes da nossa reunião com Ele, tem que haver a manifestação do homem do pecado e também da apostasia. Aí ele fala, então, revelado o iníquo, né, depois de revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, na sua vinda. Irmãos, qual é a dificuldade? Sabe qual é a dificuldade aqui? É que quando as pessoas vão entender isso aqui, elas fazem o quê? Geralmente elas abandonam o texto, as referências, as inferências, as teclas de atalho que o texto está te dando. Se você clicar na palavra dia do Senhor aqui, ó, ela vai te dar uma opção de pesquisar quantas vezes que ela aparece em toda a Bíblia, se você quiser. E aí você vai lá ver quando aparece a expressão dia do Senhor, olha o contexto, é o que o Senhor está prometendo lá. Você vai ver que o dia do Senhor envolve tanto a vinda quanto a nossa reunião com Ele. Envolve a prisão milenar de Satanás. Envolve aquilo que as nações vão passar a ter. Fala também de restauração de todas as coisas. Entende? Então, eu espero que fique claro. Se ficar alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. Se na hora de falar eu pareci estar contradizendo, escreve aí o que ficou, que a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Mas aqui temos que dobrar a atenção no verso 5, 6, 7 e o 8 conclui. Porque se a gente fizer um cálculo errado aqui, então calma aí, vai dar errado na finalização aqui no 8, entende? Então vamos supor que seja o que os pré-tribulacionistas falam, né? Vamos aplicar aqui aquilo que eles falam, né? Ó, e agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Aí ele fala, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado. Tá vendo aí, irmão? O Paracleto, né? Que é o Espírito Santo, vai ser retirado, a igreja vai ser retirada, aquele que aí será revelado, aquele que somente que seja afastado aquele que agora o detém. Tá vendo? Quem detém quem? Quem detém o anticristo é a igreja ou o Espírito Santo, tanto faz, irmão, a igreja ou o Espírito Santo é a mesma coisa. Então será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com a sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Viu? O arrebatamento já aconteceu aqui, ó. Quando fala afastado, né? A apostasia significa retirado. Inclusive tem algumas versões no passado que falava retirado, né? Você vem aqui em apostasia, cara. E toda vez que a palavra apostasia aparece, a apostasia significa apostasia, se afastar. Separação, deserção, apostasia, ou seja, separação. Mas separação do quê? É tirar o homem. A palavra para poder deveria ter sido usada então aqui, deveria ser a palavra que é usada para retirado, né? Aquela que aparece lá em João 17, quando o Senhor Jesus está falando, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que guarde-os. Ou seja, a palavra guardar é guardar aqui mesmo. A palavra tirar sim seria tirada aqui, mas não é essa palavra que aparece aqui, entende, irmãos? Então assim, a doutrina pré-tribulacionista é uma fábula. E nós precisamos de ensinar essas verdades, porque é uma doutrina despreparadora. As pessoas vão ficar desatentas, desapercebidas e vão ser enganadas pelo homem do pecado. Porque na mente deles, afinal de contas, Jesus só pode vir. Na verdade, o anticristo está sendo detido por Jesus. Então, enquanto Jesus não voltar, o anticristo não pode se manifestar. Só que, na verdade, é o inverso. A vinda do Senhor Jesus, a nossa reunião com Ele, o dia do Senhor, fica depois da manifestação do anticristo. Então, aspa, o que está sendo detido é a manifestação de Cristo. O dia do Senhor, nossa reunião com Ele. Por quem? Pelo anticristo e a apostasia. Porque a apostasia e o anticristo tem que vir primeiro. Depois sim, se revela e se manifesta o Senhor. Tá bom, irmãos? Então assim,
Deus abençoe os irmãos, que os irmãos possam entender da melhor forma possível. E qualquer dúvida pode deixar aí. Espero fazer mais vídeos falando, mostrando mais coisas aqui, para você entender que a doutrina pré-tribulacionista é uma doutrina que não cabe nas escrituras, de maneira nenhuma.